Amores, hoje a nossa aula será de português. Vamos pegar o nosso livro, o nosso caderno. No caderno colocar aquele cabeçalho bem bonito e a data de hoje. Hoje é dia 3/8/2020. Vamos escrever para a aula, livro de português, páginas 137 até 139 mais 144. Vamos pegar agora o nosso livro, marcar todas as páginas que a tia Michele acabou de dizer e colocar a data de hoje. Na página 137, nós iremos realizar a leitura do nosso texto. Timóteo, o tatu poeta. Não sei se foi a lua, o ar da noite ou alguma doença desconhecida para os tatus. O que eu sei é que depois daquela noite, Timóteo nunca mais foi o mesmo. Teca Tatinha foi a primeira a perceber, quando passou ao lado da toca em que Timóteo dormia, em seu amontoado de folhas. Como sempre fazia, puxou conversa. Olá, Timóteo, caçou muita noite passada? Timóteo, ainda com brilho nos olhos, respondeu: quem é que podia caçar debaixo daquele luar? Teca achou graça. Caçar? Luar? Que engraçado, Timóteo. Você rimou. Tatu Timóteo estranhou. Rimei? O que é isso? Não conheço esse serviço. A essa altura, Teca já estava desconfiada. Você está brincando comigo, Tatu Timóteo? Mas ele olhava para ela mais sério do que nunca. Quem disse que é brincadeira? Não brinco dessa maneira. Pois então, converse sozinho. Muito engraçado ficar falando tudo com rimas. Irritada, ela deixou o amigo na toca e foi embora pelo túnel. Não sabia que aquelas rimas não saíam de propósito. Timóteo não conseguia falar nada sem rimar. Fosse com quem fosse, a qualquer hora do dia ou da noite, dentro ou fora da toca. Era só abrir a boca que saíam versos. No texto, Timóteo não sabe o que é rima. Rima é a repetição do mesmo som no meio ou no final dos versos. Na página 138, nós iremos realizar a leitura do nosso exercício. Eu irei explicar para vocês o que vocês vão fazer em cada uma das atividades. Número 1. Por que Timóteo nunca mais foi o mesmo depois daquela noite de lua cheia, crianças? Vocês vão responder. O que pode ter provocado isso em Timóteo? Vocês vão responder. 2. Marque com um X a resposta correta. Teca Tatinha ficou irritada com Timóteo. Por quê? Nós temos 3 opções aí e nós vamos marcar apenas uma que está correta, tá? Primeira opção, ela não gostou dos poemas que ele fez. Segunda opção, ela achou que ele estava brincando com ela. Terceira opção, ela também queria fazer poemas, mas não conseguia. 3. Copie do texto as palavras que rimam com letra A, caçar, letra B, isso, letra C, brincadeira. 4. Copie do texto o poema de Timóteo de que você mais gostou. Atenção, cada verso numa linha. Vou fazer a leitura com vocês e explicar o que vocês vão fazer em cada atividade. 5. Observe o significado da palavra puxar. Nós temos um quadro aí com vários significados. Número 1. Fazer mover para junto de si, atrair. 2. Mover atrás de si, arrastar.
3. Esticar, estirar. 4. Arrancar, extrair. 5. Provocar, instigar. Conversa, discussão. 6. Tirar, sacar. 7. Herdar qualidades físicas ou morais. 8. Exigir esforço maior que o normal. 9. Iniciar. Música, reza, fila e etc. Para que os outros o sigam. Qual o significado da palavra puxar se aplica ao seguinte trecho do texto? Como sempre fazia, puxou conversa. Então, vocês vão observar o significado da palavra puxar que mais se aplica nesse trecho do texto, tá? 6. Rimar é compor ou escrever em versos rimados. Escolha uma palavra do texto e, a partir dela, crie uma frase ou um verso em que haja rima. 7. Escreva uma frase com a palavra amontoado. 8. Encontre no texto os sinônimos das palavras abaixo e copie-os. Quais são as palavras? Após, divertido, notar e enfermidade, tá, crianças? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, ou seja, o mesmo significado. 9. Circule no diagrama o antônimo das palavras do quadro. Quais são as palavras que estão no quadro? Depois, primeira, sempre, dentro e abrir, tá? Nós temos um diagrama aí, que é um caça-palavras. Vocês vão procurar o antônimo dessas palavras que eu acabei de ler. Antônimos são as palavras que têm um sentido contrário, tá? Então, vocês vão procurar e vão circular. Vamos falar um pouquinho das palavras com O ou U, tá? Na nossa língua, existem várias palavras com O ou U, no meio ou no final de uma sílaba, tá? A pronúncia é muito parecida, mas a grafia e o significado é completamente diferente. Exemplos. Eu tenho a palavra Caio, que é um substantivo próprio, o nome de uma pessoa. Quando eu pronuncio a palavra Caio, parece que é com U no final, só que é com O na hora de eu escrever. Agora, uma palavra que vem do verbo cair, caiu, se escreve com U e a pronúncia também é com U. Então, são palavras completamente diferentes, só que tem a pronúncia parecida. Agora, na página 144, nós iremos realizar a leitura e eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer em cada atividade. É assim que se escreve, O-U. Número 1, leia o texto. O texto poético costuma ser bem diferente dos textos em prosa. As palavras são escolhidas principalmente por sua capacidade de transmitir emoções e, no caso de letras de música, por sua sonoridade. Letra A. Copie as palavras destacadas no texto. As palavras que estão em destaque no texto são as palavras que estão em negrito. Vocês vão copiar. B. Agora, leia-as em voz alta. Ao pronunciar essas palavras, o que você notou a respeito do som do O na sílaba final, crianças? Vocês vão responder. Fique por dentro. Ao falar, muitas vezes, pronunciamos a letra U no lugar da letra O da sílaba final.
Na escrita, isso não deve acontecer. Vamos marcar isso daí com o marca-texto, que é importante? 2. O que é? Explosão. O que é? Serve para cortar. O que é? Praticar um roubo. O que é? Serve para varrer. O que é? Local onde se compra carne. O que é? O mesmo que descansar. Vocês vão descobrir as respostas e completar as palavras ao lado. No 3, crianças, da página 144, nós vamos realizar no caderno essa atividade. É um ditado com 2 frases, tá? Então, vocês vão colocar livro de português, página 144, número 3, ditado de frases, número 1 e número 2. Vamos começar. No próximo sábado, minha irmã vai posar para fotografias no estúdio. De novo, no próximo sábado, minha irmã vai posar para fotografias no estúdio. Mais uma vez, no próximo sábado, minha irmã vai posar para fotografias no estúdio. O avião vai pousar no aeroporto com 4 horas de atraso. De novo, o avião vai pousar no aeroporto com 4 horas de atraso. Mais uma vez, o avião vai pousar no aeroporto com 4 horas de atraso. Na página 138, nós iremos realizar a correção dos exercícios, tá? Número 1. Por que Timóteo nunca mais foi o mesmo depois daquela noite de lua cheia? Porque ele começou a falar tudo rimado. O que pode ter provocado isso em Timóteo? Não se sabe se foi a lua, o ar da noite ou alguma doença desconhecida para os tatus. 2. Marque com um X a resposta correta. Teca Tatinha ficou irritada com Timóteo. Por quê? Ela não gostou dos poemas que ele fez? Não. Ela também queria fazer poemas, mas não conseguia? Também não. Ela achou que ele estava brincando com ela? Sim. Então, nós vamos marcar um X, que essa é a resposta correta. 3. Copie do texto as palavras que rimam com letra A, caçar, ar, luar, rimar, ficar e falar. B, isso, serviço. C, brincadeira, primeira e maneira. 4. Copie do texto o poema de Timóteo de que você mais gostou. Atenção, cada verso numa linha. Qual foi a parte do texto que a tia Michele copiou? Quem disse que é brincadeira? Não brinco dessa maneira. Na página 139, nós iremos realizar a correção dos exercícios. 5. Observe o significado da palavra puxar. Qual o significado da palavra puxar se aplica ao seguinte trecho do texto? Como sempre fazia, puxou conversa. Qual é o significado que mais se aplica nesse trecho do texto, crianças? O significado 5, que é provocar, instigar. Tá legal? 6. Rimar é compor ou escrever em versos rimados. Escolha uma palavra do texto e, a partir dela, crie uma frase ou verso em que haja rima. Então, a tia Michele fez uma frase que tem rima, tá?
A palavra que ela escolheu do texto foi brincadeira. Então ficou da seguinte forma a minha frase: essa brincadeira é tão fuleira quanto goiabeira, quando você cai de cadeira. 7. Escreva uma frase com a palavra amontoado. O que é amontoado, crianças? É uma quantidade exagerada de algo, tá? Qual foi a frase que a tia Michele fez? Meu quarto está amontoado de coisas, tá? 8. Encontre no texto os sinônimos das palavras abaixo e copie-os. Após, depois, divertido, engraçado, notar, perceber e enfermidade, doença. 9. Circule no diagrama o antônimo das palavras do quadro. Qual é o antônimo de depois? Antes. Qual é o antônimo de primeira? Última. Qual é o antônimo de sempre? Nunca. Qual é o antônimo de dentro? Fora. Qual é o antônimo de abrir? Fechar. Vamos dar uma olhadinha como ficou? Vamos realizar a correção da página 144. É assim que se escreve: O-U. Número 1. Leia o texto. O texto poético costuma ser bem diferente dos textos em prosa. As palavras são escolhidas principalmente por sua capacidade de transmitir emoções e, no caso de letras de música, por sua sonoridade. Letra A. Copie as palavras destacadas no texto. Crianças, quais são as palavras? Texto, poético, 2, textos, no e caso, tá? B. Agora leia-as em voz alta. Ao pronunciar essas palavras, o que você notou a respeito do som do O na sílaba final? O que vocês perceberam, crianças? Eu percebi que na pronúncia, na hora de a gente falar essas palavras, nós trocamos a letra O pela letra U, o que constitui uma variante linguística de algumas regiões do Brasil, tá? 2. O que é o que é? Descubra as respostas e complete as palavras. Explosão, estouro. Serve para cortar, tesoura. Praticar um roubo, roubar. Serve para varrer, vassoura. Local onde se compra carne, açougue. O mesmo que descansar, repousar. Crianças, no numeral 3 da página 144, a tia Michele editou 2 frases, tá? Vamos acompanhar como ficou a correção? Primeira frase. No próximo sábado, minha irmã vai posar para fotografias no estúdio. 2. O avião vai pousar no aeroporto com 4 horas de atraso.